em vermelho aqui que eu falo de novo. Pronto, agora sim, gente. Mais uma vez, boa tarde. Vamos retornar aqui ao nosso assunto de multiplexadores como conjuntos universais. O que é isso, né? A gente estava estudando como é que o multiplexador pode implementar qualquer circuito combinacional. E no final da aula passada, a gente passou como exercício para que vocês implementassem alguns circuitos utilizando apenas multiplexadores 2 para 1, substituindo cada multiplexador pela sua versão em porta lógica, né? É isso? A gente tem aqui porta OU, tem aqui porta AND e tem aqui porta NOT. É isso? Que são as nossas portas básicas que deram origem a todas as outras funções. Quem conseguiu ainda fazer alguma coisa disso aí, pessoal? Quem conseguiu trabalhar um pouco nisso? Ninguém? Ah, Manuel mandou no grupo? Beleza. Eu não vi, porque teve muita mensagem, principalmente no dia lá do laboratório, acaba ficando mais preso. O William fez também. Beleza. Jóia. Pelo menos já vi que vocês estão acompanhando. Tem alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Quem já acompanhou as aulas, é uma substituição ponto a ponto, né? Você pega cada uma das portas lógicas e substitui aqui. Então, basicamente como conectar as entradas daquele multiplexador de forma que ele emule aquela porta lógica, né? Perfeito? Mas uma das coisas que a gente vê quando a gente começa a fazer esse processo é que ele é cansativo, trabalhoso e dá origem a uma solução bem complexa e muitas vezes bem mais cara que a das portas lógicas originais. Não é isso? Quando você começa a substituir ponto a ponto, você percebe, quando você tem que implementar portas lógicas de 3 entradas, né, que foi o nosso caso aqui, ó, você percebe que essa forma de solução, né, que essa maneira de utilizar o multiplexador, ela não é tão vantajosa. E é por isso que a gente vai apresentar uma outra forma de implementar conjuntos universais com multiplexadores aqui, chamada decomposição de Shannon. Tá certo, galera? O que é que a decomposição de Shannon faz? A decomposição de Shannon parte do seguinte pressuposto. Uma vez que você conheça a função que você quer implementar, você conhece a função que você quer implementar. Tá certo? Você pode decompor essa função em 2 outras funções, né, unidas por uma porta OU, de maneira que a primeira se torna a função original quando a variável que está aqui com a AND assume o valor 1 e a outra OU quando a variável que está aqui com a AND barrada assume o valor 0. O que é isso, pessoal? Isso aqui é exatamente a função do multiplexador, ó. Aquele min termo que a gente tinha, AND x0, canal x0, né? E a função de outro min termo, AND x0 barra. Quando o seletor que está aqui com esse x0 assume o valor 1 e assume o valor 0. Como é que isso funciona? É mais fácil ver do que eu descrever. Presta atenção. Vamos supor uma função qualquer. Deixa eu pegar. Pronto. Vamos supor essa função aqui, ó. Todo mundo está enxergando aí, pessoal? Todo mundo consegue ver o slide? Pronto. Então, vamos supor essa função. Ela é uma função de 4 variáveis. x0, x1, x2, x3. Todo mundo concorda? Que z é uma função de x3, x2, x1, x0. Perfeito? O que é que a decomposição de Shannon diz para a gente? A decomposição de Shannon diz o seguinte, ó. Se eu tenho um multiplexador 2 para 1, todo mundo se lembra como é esse multiplexador aqui, né? Aqui é D0, aqui é D1,
Diminuir isso aqui um pouquinho. E aqui é o seletor. Perfeito? E aqui eu tenho a minha única saída. Saída Y. Perfeito? Se aqui nessa saída eu quero implementar Z, eu quero implementar Z, que é aquela função de 4 variáveis, né? x3, x2, x1, x0. É uma função que eu conheço. Tudo bem até agora? Quero implementar essa função. O que é que a decomposição diz? Ela diz o seguinte, ó, que essa função aqui, ela vai estar na saída do multiplexador. Se ela está na saída do multiplexador, se o seletor receber uma dessas variáveis, vamos supor a variável x0, nas ambas as entradas do meu multiplexador, eu tenho a minha função original na entrada 0, quando x0 assume o valor 0. E na entrada 1, quando x0 assume o valor 1. Que é exatamente o que ele está descrevendo aqui, ó. A função com x0 barra, né? Essa aqui é a equação básica do multiplexador, né? O canal vezes o min-termo, não é isso? Canal vezes o min-termo. Então, quando o x0 aqui, ó, for 0, ou seja, for x0 barra, aqui ele vai apontar para o canal D0, não é? Todo mundo concorda? E para que essa função seja implementada, vai ter que ter aqui a minha função original quando x0 assume o valor 0. E quando x0 assume o valor 1, ela vai apontar aqui para D1, não é isso? Então, aqui tem que ter a minha função original quando x0 assume o valor 1. Como assim? Vamos ver aqui. Quem é a minha função original aqui, pessoal? A gente já conhece, né? Quem é essa função original? É essa, não é? Todo mundo está acompanhando? Então, o que é que eu disse? Ó, se no seletor tem a variável x0, significa que no canal, para implementar essa função na saída do multiplexador, no canal D0, é essa expressão quando x0 assume o valor 0. Perfeito? Opa, deixa eu pegar a expressão original aqui e copiar, porque senão eu vou ter que digitar toda ela de novo. Para que essa expressão esteja na saída do multiplexador, aqui no canal D0 tem que ter a expressão original quando x0 assume o valor 0. Então, quem é o resultado de x3 AND x1 ou x2x0? x2x0, quem é, pessoal? Vem, galera. 0, não é isso? E x1 ou 0? Quem é? x1. Então, em D0, se x0 estiver no seletor, no canal D0 eu tenho que ter, melhorar aqui, x3 AND x1. Tudo bem? Para que isso seja verdade, no canal D1 eu tenho que ter a expressão quando x0, que é quem está aqui no seletor, tiver o valor 1. Então, aqui é AND 1. Perfeito? Então, aqui eu tenho ó, x3,
x1, x2, end 1. x2 end 1 é o próprio x2, não é isso? Perfeito? Então, o que é que acontece? Se eu tiver um multiplexador que na entrada seletora tenha x0, na entrada de dados D0 tenha x3, x1, e na entrada de dados D1 tenha x3, end, x1 ou x2, a minha expressão da saída do multiplexador vai ser essa. Está mais ou menos claro? Você pode confirmar isso rápido se a sua álgebra booleana, né, se você usar a álgebra booleana, utilizar a função do multiplexador. Quem é a função do multiplexador? Não é isso? É x0 end isso aqui, x0 barra end isso aqui. Na verdade, se você colocar em evidência, você vai obter essa expressão aqui. Tudo bem? Então, você pode confirmar isso aqui depois, utilizando a função básica do multiplexador, quem já conhece, né? Pegando esses dois mintermos e utilizando a álgebra booleana para obter essa expressão aqui original. Então, toda vida que eu quero implementar um circuito, eu posso repetir esse processo várias vezes, até que na entrada do multiplexador tenha apenas constantes ou variáveis sem portas lógicas. Porque, ó, aqui essa expressão tem uma porta lógica end, não é isso? Todo mundo está vendo? E aqui nessa expressão tem end e ou. Então, eu ainda preciso de portas lógicas para implementar. Não implementei o circuito todo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir o processo. Vou pegar aqui o multiplexador, ó, e vou repetir o mesmo processo que eu fiz lá para cá. Só que a função que eu vou decompor é uma função mais simples. Essa função aqui agora. E a de baixo eu vou decompor essa função aqui. Toda vida que eu faço isso, eu vou obtendo funções mais simples, mais simples, mais simples, até que eu tenha apenas constantes e as variáveis originais. Significa que eu posso parar. Vem comigo, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu quero que na saída desse multiplexador aqui seja a expressão x3, x1. Por quê? Porque eu conectei ele aqui, né? Então, se essa entrada aqui é x3, x1, significa que a saída é x3, x1. Todo mundo está entendendo? Pronto. Aí eu escolho uma variável para colocar aqui na entrada seletora. Essa função só tem duas variáveis. Escolha uma dessas duas variáveis aí para mim. x1. Então, eu vou pegar essa variável x1 e vou dizer, ó, se essa variável x1 estiver na seletora, quem tem que estar aqui na entrada de dados para que isso aqui na saída seja verdade? Eu faço mais ou menos isso, é o contrário, eu faço de trás para frente. O que é que a gente aprendeu? Que na entrada D0 é essa expressão quando x1 assume o valor 0, e na entrada D1 é essa expressão quando x1 assume o valor 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que vai ser essa expressão quando x1 assume o valor 0? Ia ser x3 end 0 e alguma coisa end 0 dá 0, né? Ou seja, significa que essa entrada do multiplexador ela é aterrada. Lógica 0. Beleza? E aqui no canal 1, quem é que tem que ter para sair daqui ser verdade? Essa expressão quando x3 assume que valor, galera? 1. Perdão, quando x1 assume o valor 1. Quando x1 assume o valor 1, vai dar x3 end 1, que é o próprio x3. Ou seja, é a variável direto do barramento, né? Ó, como se eu pegasse a variável aqui direto. Não preciso mais de portas lógicas. Eu vou ligar ela direto no ramal de x3. Então, ó, essa parte aqui da expressão, ó, eu já implementei toda com multiplexador. Falta quem agora? O ramo de baixo. Tudo bem?
Então, ó, vamos pegar o multiplexador e vamos decompor agora o ramo de baixo. Então, como esse cara aqui, ó, ainda precisa de portas lógicas para ser implementado, como esse cara aqui ainda precisa de portas lógicas para ser implementado, eu vou utilizar o multiplexador para implementar. Por quê? Estou sem porta lógica, eu levei só o multiplexador aqui para a prática. A expressão agora é essa. Vamos escolher a mesma variável aqui para ficar na seletora, x1. Para que eu tenha essa expressão na saída, quem é que tem que estar em D0, galera? Todo mundo concorda aí? x1 tem que ser essa mesma expressão quando x1 assume o valor 0. Quando x1 assume o valor 0, eu vou ter quem? x2 em de 0, que dá x2, eu vou ter x3, x2. Todo mundo concorda, pessoal? Todo mundo entendeu de onde saiu esse x3, x2? Beleza. E aqui em D1 tem que ter o quê? Para que isso aqui seja verdade na saída desse multiplexador. A mesma expressão, só que agora quando x1 assume o valor 1. Quando x1 assume o valor 1, eu vou ter 1 ou x2, que é 1. E eu vou ter x3 em de 1, que é o próprio x3. Tudo bem? Ficou claro aí, galera? Aí a gente vai parar e analisar de novo. Opa, aqui eu não preciso de portas lógicas para implementar, mas aqui eu ainda preciso de uma porta AND, não preciso? O que é que eu vou fazer de novo? Vou pegar aqui. Isso aqui está melhor. Vou decompor mais uma vez essa expressão. A expressão que eu tenho agora é x3 AND x2. Então, eu vou escolher uma dessas duas variáveis, ou x3 ou x2, para alocar aqui no seletor. Escolham a variável. x3. Então, para que ele tenha essa expressão aqui na saída do multiplexador, quem é que tem que estar nos canais de entrada dele? Aqui em cima, tem que estar quem? 0, exato. GND. E embaixo tem que estar quem? X2. Perfeito? Então, esses 4 multiplexadores implementam essa função através do que a gente chama de decomposição de Shannon. Uma outra forma de você encontrar isso, ele chama de árvore multiplexadora. Por quê? Porque parte de uma raiz em comum e vai criando ramos. Tá certo? Perfeito, galera? Ficou mais ou menos claro? Veja só. Vamos repetir esse experimento da seguinte forma. Eu quero que vocês façam o mesmo procedimento, só que aqui, ao invés de ser x0, a variável que você vai dispor aqui vai ser x3. E eu quero que vocês façam a decomposição da mesma forma que eu fiz. É possível, pessoal? Quanto tempo vocês querem? O de praxe? Tá na mão. Vamos lá.
E aí, galera? Deu certo? E vocês colocando aí no chat. Me ajudem aqui. Vocês já terminaram? Colocando X3 aqui. Quem fica aqui em cima? Nesse ramo aqui de cima da árvore, quem é que fica? Quando x3 assumir o valor zero, ele vai zerar a expressão todinha, né? Perfeito? Então, esse ramo aqui, ó, já começa podado. Aqui, ó, já morreu, é terra. Perfeito? Eita. E aqui embaixo, como eu tenho um ali, vai dar só essa expressão aqui do miolo, né? Vocês concordam? E aí, esse ramo de cima dessa árvore multiplexadora não tem sequência, mas esse ramo aqui de baixo eu tenho que crescer ele, porque ainda precisa de portas lógicas para implementar. E lembrando, aqui eu estou implementando só com MUX, sem portas lógicas. Então eu venho para cá, ó. Para que a saída desse multiplexador tenha isso aqui, eu vou escolher alguém para alocar em S e já sei quem tem que estar nas entradas. Escolham aí. Vamos seguir a sequência. Se foi X3, vamos pegar X2 agora. Pode ser? Com X2 aqui, quando X2 for igual a 0, que é aqui no canal D0, eu vou ter apenas X1. Vocês concordam? A linha D0. Quando X2 for igual a 1, eu vou ter X1 ou X0. Perfeito? Aqui eu ainda tenho uma porta lógica. Preciso dar sequência ao ramo para implementar. Para que eu tenha essa expressão na saída do MUX, vamos continuar a sequência aqui, com X1 no seletor. Quando X1 for igual a 0, eu vou ter ali no canal D0 apenas X0. Quando X1 for igual a 1, eu vou ter o resultado 1, né? Ou seja, é 5 volts, VCC. Lógica 1, não é isso? Perfeito? Então, o que foi que aconteceu? Como eu estava falando ali no chat, com 3 multiplexadores, eu consegui implementar a expressão, utilizando a sequência de alocação de variáveis na seletora x3, x2 e x1. E com essa outra aqui, que eu usei a sequência x0, x1 e x3, eu precisei de 4 multiplexadores. A nossa decomposição de Shannon dá origem a essas árvores multiplexadoras que, dependendo de como for a raiz dessa árvore, né? Ou seja, a sequência de variáveis que você vai tirando vai fornecer para a gente circuitos isomorfos que implementam a mesma coisa, mas configurações levemente diferentes. Perfeito? Então, todos os dois estão corretos. Mas é óbvio que com a experiência, você começa a perceber quais são as variáveis mais vantajosas de alocar aqui, de forma que eu consiga podar determinados ramos e, consequentemente, ter uma resposta mais simples, mais rápida de implementar e mais barata se eu quiser vender. Tudo bem? Mais ou menos claro aí, galera? É difícil isso aqui? Também acho simples. Agora você precisa de paciência para ir decompondo, né? De forma cadenciada, para você não errar nada, e sempre tendo em vista, né, e mantendo
rastreando a expressão que está ficando mais simples, mais simples, mais simples, etc. Perfeito? Jefferson, se você está achando abstrato, eu vou colocar uma sugestão, que você vai colocar como tarefa de casa. Uma vez que você tem esse circuito aqui, né, você pode começar a associar valores a x0, x1, x2 e x3 e levantar a tabela verdade disso. E depois comparar com essa tabela verdade aqui. As duas têm que bater. Perfeito? Então, vou deixar como tarefa de casa, pessoal. Levante a tabela verdade disso aqui e veja se depois ele bate com a tabela verdade da expressão. Tudo bem? Na atividade que a gente tinha feito, eu estou vendo que alguns colocaram aí, eu substituía porta a porta. Tende a dar circuitos mais complexos, né? Tá aqui em algum lugar. Tá aqui, ó, eu substituía porta a porta. Tende a me dar circuitos mais povoados, beleza? Essa forma aqui, ó, se você for esperto o suficiente, você consegue formato dessas árvores multiplexadoras bem simples. Consegue rapidamente solucionar. Perfeito? Vamos fazer mais uma tarefa com isso aí? Mais um exercício? Lembra lá do problema? Clive, é só percepção sua mesmo, cara. Não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma ferramenta que ele vai garantir para você que dá um ramo melhor. Mas o que é que a gente percebe? Alguns de vocês já estavam falando. Quando eu tenho uma expressão com uma end muito grande, quando ele assume o valor zero, ele zera toda a expressão. Quando eu tenho várias ous com variáveis sozinhas dentro dela, quando ela assume o valor 1, ele torna aquela expressão toda 1. Então, dependendo dessa característica, você já sabe quais são as expressões que você vai colocar. Por exemplo, esse aqui, o x1, ia tornar 1 todo mundo aqui. Ia dar só com ramo também, se você tirasse ele primeiro. Perfeito? Mas aí não é uma coisa garantida, como o mapa K. Perfeito? Como tarefinha que eu quero de vocês agora, eu queria que vocês implementassem utilizando a decomposição de Shannon, ou seja, esses multiplexadores aqui, essa forma aqui, o mesmo circuito que você utilizou para detectar o dígito presente do seu número de matrícula, lembra? Que você fez aquela tabela verdade para saber se o dígito estava presente ou não no número de matrícula de vocês. A gente já viu isso. Quantas variáveis tem esse número de matrícula, pessoal? Para atender a toda e qualquer matrícula. Hein, galera? Qual o maior dígito que eu posso ter no número de matrícula de qualquer pessoa? 9. Então, quantas variáveis eu preciso para representar até o 9? 4. 4 variáveis. Perfeito? Essa expressão você já tem. Caso não tenha, você faz aí rapidamente. Quanto tempo vocês querem para implementar? Ah, detalhe, pessoal, detalhe. Deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó. É óbvio que essa expressão aqui, se você utilizar antes o mapa K e obter uma expressão mínima, a árvore vai dar menor. Se você tiver uma expressão maior, a árvore vai dar maior. Faz sentido? Se você já simplificar a expressão, além de ser mais fácil você perceber, né, que variável é mais vantajosa tirar primeiro, as expressões vão dar mais enxutas aqui. Tudo bem? Então, vamos implementar esse detector do número de matrícula de vocês. 5 minutos é o suficiente, galera? Ou será que precisa de 10? Pessoal, vocês estão aí ainda? Pronto, joia, Bruno. Concordo plenamente. 5, se precisar, a gente aumenta. O tempo que eu tomo uma aguinha. Vamos lá, tentem aí.
Alguém terminou, pessoal? Como é que estamos aí? Terminando? William conseguiu? Vale a pena a gente colocar mais um tempinho? Só 2 se manifestaram. Quem mais? Ninguém mais está fazendo, pessoal. Terminando, vamos botar mais 5 minutos. Terminem. Então, pessoal, sucesso aí para todo mundo. Como vocês foram aí no exercício?
mundo conseguiu, pessoal? Alguns de vocês colocaram aí. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Alguém não está sabendo fazer essa decomposição. Alguém que se enganchou aí em alguma matrícula? Ninguém? Bora para frente, então. Gente, o multiplexador ainda tem mais um outro segredinho aqui para nós. Qual é? Ele tem uma outra forma de implementar funções também, mas quando eu tenho acesso a multiplexadores maiores. Quer ver? Vem cá. Deixa eu pegar um exemplo aqui qualquer. Pronto. Isso aqui é muito chato. Aqui dá muito simples. Vou pegar um mais complexo. Eu não tem nenhum aqui, vou inventar, tá, galera? Vamos pegar um exemplo aqui com 3 variáveis. E uma única saída. Tá certo? 0, 0. Vamos chutar a tabela verdade aqui para mim. Digam aí onde é que vocês querem que a saída seja 0 e que a saída seja 1. 1, beleza, aqui. 0, 2, 1 seguidos. Outro 0. 2 0 seguidos. Um em um. Sim? Só alinhar isso aqui para ficar menos doido. Desse jeito, galera? Pronto. Então, o que é que acontece? Veja só. Vamos supor que eu queira implementar esse cara aqui. Tá certo? Se eu fizer o mapa K dele aqui, né? Eu vou ter esses caras. Eu tenho muita quantidade de uns, então é muito provável que eu tenha simplificações. Tudo bem? Aqui eu já sei que é uma simplificação, ó, porque tá vizinho um ao outro. Esse aqui também eu sei que é simplificação, porque tá vizinho um ao outro. Não é verdade? Esse aqui eu acho que não simplifica com ninguém, né? Talvez simplificação, não, mas não dá. Talvez com esse aqui, ó. Tá vizinho também, né? Lá no mapa K. Esse desse aqui, não é isso? Perfeito? Então, se eu fizesse o mapa K, eu ia encontrar, né, uma série de simplificações que eu poderia implementar com porta lógica normal ou que eu poderia utilizar a decomposição de destino como vocês já fizeram. Tudo bem? Mas o multiplexador, ele tem uma opção para a gente que eu posso implementar qualquer circuito sem precisar fazer simplificação nenhuma. Portanto, que eu tenho acesso a multiplexadores maiores. Tá certo? Vamos supor que eu tenho um multiplexador 8:1 disponível. E eu quero implementar esse cara aqui, ó.
Multiplexador 8:1, ele tem do canal D0 ao D7. Três entradas seletoras e, óbvio, uma única saída. Então, aqui, ó, D0, D1, D7, S2, S1, S0 e a saída Y. Perfeito? Vamos supor que eu quisesse, não vou usar o S aqui não, para não confundir com a seletora, tá, pessoal? Vou chamar de Y aqui. Só para vocês não se confundirem com a seletora, tá? Vamos supor que eu quisesse implementar a função Y que está lá na tabela verdade. Perfeito? Veja só. Se eu tiver acesso a um multiplexador cuja o número das entradas seletoras seja a mesma quantidade de variáveis no sistema, eu posso implementar esse sistema sem fazer conta nenhuma da seguinte forma. Nas entradas seletoras, eu coloco as minhas variáveis na mesma ordem de grandeza, ou seja, o mais significativo é A, então ele vem para cá, ó, no lugar do S2. No lugar da seletora mais significativa. Depois não vem B, então ele vem aqui em lugar de S1. E depois C, ele vem no lugar de S0. Perfeito? Então, para implementar esse sistema, eu aloco as variáveis do sistema aqui. E nas entradas de dados, eu tenho constantes que equivalem à minha tabela verdade. Como assim? Se eu pegar esse sistema e fizer assim, ó, aterrar o D1, o D0, 1, 2, 3, o 4 e o 5. E o resto eu ligar em VCC. Eu implemento exatamente a função que está descrita nessa tabela verdade aqui, ó. Por quê? Porque à medida que essas variáveis vão tomando os mintermos, o meu canal aponta para cada um desses canais de dados, e esses canais de dados estão refletindo a ordem da minha tabela verdade. Todo mundo conseguiu entender? Dessa forma, eu implemento direto, sem conta nenhuma, e utilizando apenas um único multiplexador. Mas esse multiplexador tem que ser grande o suficiente para ter disponível nas entradas seletoras a mesma quantidade de variável do sistema. Tudo bem? Olha o que o Jefferson falou. Se eu tivesse, em vez do MUX 8:1, se eu tivesse um MUX 16:1. Vamos avaliar. Se eu tivesse, ao invés do MUX 8:1, eu tivesse um MUX
16:1. Conto direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ser daqui, né? Pronto. Eu tenho um núcleo maior. Perfeito? Será que dava para implementar? O Wesley deu uma ideia, é o seguinte, ó. Eu colocava aqui do mesmo jeito. E as entradas extras eu ligava no GND. Opa. O Wesley deu a seguinte ideia. Eu ligava aqui do mesmo jeito e o resto aqui, ó. Fazia assim, ó. Ligava no GND. E aí, galera, isso funciona ou não funciona? Hein, pessoal? Opa. Veja só. O importante num caso desse aqui, ó, é o quê? Eu garantir que eu não vou ter a conexão dessa galera aqui com a saída. Vocês concordam? Porque minha tabela verdade só vem até aqui o D7. Tudo bem? Todo mundo concorda com isso, pessoal? Minha tabela verdade que eu tinha lá, ó, só vinha até aqui. Então, tem que pensar de uma forma do multiplexador nunca ligar isso aqui, ó. Todo mundo entendeu essa premissa? Como é que eu faço isso? Matando essa seletora aqui, ó. Como? Vou colocar ela igual a 0. Se eu colocar ela igual a 0, o que é que vai acontecer? O maior termo que eu vou conseguir escrever aqui com a seletora, que vai estar alocado aqui, ó, A, B e C, é o 7. Dessa forma, do 8 para o 9 nunca será acessível, porque eu não tenho como colocar o S3 igual a 1. Então, esse aqui não precisa nem conectar. Ele vira don't care. Todo mundo entendeu? Ficou claro, galera? Alguma dúvida aqui no que a gente fez? Agora deixa eu perguntar para vocês.
essa forma aqui, ela tem uma vantagem, eu não preciso fazer conta, correto? Hein, pessoal? Ou não? Beleza. Agora, uma vez que eu não faça conta, por exemplo, eu posso ter uma tabela verdade cuja expressão é menor e eu poderia utilizar um multiplexador, inclusive menor. Mas, como eu não fiz conta nenhuma, eu gastei aquilo só olhando para a tabela verdade. Então, ela tem uma desvantagem que, na verdade, eu posso ter uma expressão mais simples do que eu pensava. Mas, como eu não fiz conta nenhuma, não fiz simplificação nenhuma, eu aloquei direto para um multiplexador com o mesmo número de variáveis, ou maior, né? Maior também pode. Perfeito? Eu corri o risco de não, digamos assim, não utilizar o potencial todo dessa simplificação. Perfeito? No entanto, eu ainda tenho outra forma, caso eu tenha multiplexadores menores. Como? Criar um multiplexador grande a partir de multiplexadores pequenos, de maneira que quando eu chego aqui, ó, eu implemente direto da tabela verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero fazer? Vamos supor que eu não tivesse esse multiplexador de 8 para 1. Aí tu, poxa, eu estou com preguiça de fazer a expressão aqui para fazer a decomposição de Shannon, mas eu tenho uma porrada de multiplexador 2 para 1. Eu posso criar um multiplexador maior. Como é que eu faço isso? Eu vou distribuir esse multiplexador aqui em camadas. Veja só. Vamos supor que eu tenha vários desses multiplexadores. O William fez uma pergunta aqui no chat, eu estou vendo agora. Desculpa, William. Vale mais a pena quando temos muitas variáveis? A resposta que eu dei é o seguinte, vale mais a pena quando você já tem um multiplexador certinho para você implementar. Quando não, eu digo para você simplificar. Quando é muitas variáveis, você simplifica por álgebra booleana, não por mapa K. Quando são um pouco menos, até 6, você usa um mapa K. Se você tiver um multiplexador certinho, eu tinha aquele multiplexador 8 para 1, implementa logo, é mais simples. Mas eu só tinha multiplexadores menores, já parte para a decomposição de Shannon. Faz sentido? O trabalho, quando ele é teórico, você vai fazer simplificado, ele não tem custos. Então, eu sempre indico para você fazer quando você pode. Ao contrário da montagem, né, que tem custo, é um trabalho, né, manual, etc., que você vai fazer, ou vai confeccionar a placa vai dar maior, o seu equipamento vai dar maior, enfim. Beleza? Mas vamos aqui aprender a fazer um multiplexador maior a partir de uns menores. Eu quero fazer um multiplexador desse aqui, né? Quero fazer um multiplexador 8 para 1 a partir de um de 2 para 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para que eu consiga, na entrada do multiplexador, ter 8 canais de dados, quantos multiplexadores 2 para 1 eu precisaria, pessoal? 7. Eu preciso ter 8 canais. E o meu multiplexador 2 para 1, cada um tem 2 entradas. Quantos eu precisaria? 4, exato. Então, vem aqui, ó. Com 4 multiplexadores 2 para 1, eu sou capaz de emular essa primeira camada aqui que diz respeito às entradas do multiplexador maior. Tudo bem? Então, ó, em cada um desses multiplexadores aqui, eu tenho só um canal D0 e D1. Mas, para o arranjo maior que eu estou fazendo, esse aqui vai ser o meu D0 do meu multiplexador que eu vou criar,
esse aqui vai ser o D1, e eu vou continuar na sequência. Esse aqui vai ser o D2, esse vai ser o D3, esse vai ser o D4, D5, D6, D7. Perfeito? Por quê? Porque o que eu quero criar, ele tem que ter 8 entradas. Perfeito? Não é isso? Eu quero criar esse aqui. Até aí tudo bem, pessoal? Aí o que eu vou fazer, ó. Essa camada seletora aqui, os seletores dessa primeira camada, vão estar todos interconectados. Perfeito? Dessa forma, o que é que acontece? Quando eu coloco um 0 aqui, o que é que acontece? Esse cara aqui, ó, me aponta o 0, esse cara me aponta o 0, esse cara me aponta o 0, esse cara me aponta o 0. Não é isso? E aqui nessa saída aqui, eu vou ter o D0, aqui eu vou ter o D2, não é isso? Aqui eu vou ter o D4 e aqui eu vou ter o D6. Vocês concordam que é isso que acontece? O multiplexador aqui só pode ter uma saída. Então, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer uma outra camada de multiplexador que vai decidir quem dessas 4 opções, das 8 iniciais, vai seguir. E essa vai ser como se fosse o meu segundo bit mais significativo. Como assim? Uma vez que eu tenha essa seletora aqui selecionada, as 8 opções iniciais vão virar 4. Todo mundo concorda? Da mesma forma que eu vi aqui. Então, o que acontece? Eu vou pegar 2 multiplexadores para poder alocar essas 4 possibilidades, que eu vou fazer a segunda camada. E a entrada seletora de ambos também vai ser uma única. Pronto, exatamente, já perceberam. As seletoras vai dizer quantas camadas eu vou precisar fazer. Perfeito? Dessa forma, o que acontece? Essa linha verde aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Essa linha verde aqui, ó, vocês estão vendo? Quando ela é ativa com 0, ela marca todos os canais que terminam com 0, o bit. Então, ela marca o D0, o D2, que é 10, não é isso? O D4, que é 100, não é isso? Perfeito? Vocês entenderam? E aí, o que é que acontece? A camada seguinte, que é a de laranja, pega entre esses dois e vê o próximo, dentro daqueles 4, e vê o próximo bit que vai selecionar, que vai ser igual às entradas, que vai pertencer àquelas entradas. Ele transforma aquelas 4 em 2. E, por fim, na última camada aqui de vermelho, ele vai implementar a seletora do mais significativo, que vai selecionar qual entrada vai ter acesso à saída. Perfeito? Então, aqui, ó, esse cara aqui é a seletora S3. Esse cara de laranja aqui, opa, 3 não, S2, que vai até o 0. S2. Esse cara de laranja aqui, ó, é a S1.
E esse cara de verde aqui, ó, é a S0. Porque ali eu apaguei, né? Da mesma forma que aqui, ó. S3, S2, opa, mil perdões, tá, galera? Agora sim. S2, S3, S1, e S0. Dessa forma aqui, ó, essa saída aqui, Y, vai ser a mesma saída Y do multiplexador. Perfeito? Então, esse arranjo aqui, ó, se eu colocasse todo esse arranjo na caixinha, ele equivaleria a esse multiplexador aqui da esquerda. Ó. Ficou claro? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida aqui, como eu implementei esse multiplexador maior a partir dos menores? Tudo tranquilo por enquanto? Vamos para o último truque aqui do multiplexador. Aqui a gente viu o seguinte, ó. Opa. Que para implementar essa função aqui que a gente escreveu, ó. Para implementar essa função aqui, ó, que a gente escreveu, eu precisaria de um multiplexador de 8 para 1. Por que o de 8 para 1 foi usado aqui, galera? Porque esse número de combinações, né, as três variáveis aqui, daria exatamente o número de combinações da minha tabela verdade na sua entrada. Não é isso? Então, eu teria que ter três variáveis aqui na minha tabela verdade, teria que ter três seletoras. Como eu tenho três seletoras, é um multiplexador 8 para 1. Tudo bem? Se eu falar para vocês que dá para implementar essa mesma tabela verdade no multiplexador 4 para 1, dá certo? Como a gente faz isso? Qual o preço que a gente tem que pagar para isso? É outros 500. Gente, quando eu implemento ele direto com um multiplexador com o mesmo número de variáveis aqui, aqui só tem constantes. Vocês concordam? Nas entradas de dados só tem constantes, tudo bem? Beleza. Se eu tivesse um multiplexador 4 para 1, o que é que acontece? O multiplexador 4 para 1 é esse aqui, né? Ó. Só duas entradas seletoras.
e 4 entrada de dados. Mults 4 para 1. Perfeito? Então, aqui só cabe duas daquelas variáveis, ou A ou B, ou A ou C, alguma coisa assim. Tudo bem? Faz sentido? Aqui eu só tenho espaço para duas das variáveis. Sei lá, eu botei aqui B e botei aqui C. Perfeito? O preço que eu vou pagar aqui é o seguinte, a variável que não pôde aparecer aqui, ela vai ter que aparecer de alguma forma nas entradas de dados. Mas ao invés de ela aparecer em apenas uma entrada de dados, a álgebra booleana vai dizer para mim em quais entradas ela vai ter que aparecer para que a expressão da saída seja a mesma dessa. Então, mais ou menos entendendo o que eu estou querendo fazer, eu vou colocar em evidência essa variável e distribuir em todos os mintermos, que a gente viu que o mintermo é equivalente à entrada. Não é isso? Distribuir para todos os outros mintermos de forma que eu saiba onde ela vai influenciar, ou seja, em que canais ela vai ter que aparecer para aquilo ali ser verdade. Está mais ou menos claro? Vocês estão entendendo mais ou menos o conceito? É lógico, quando eu fizer aqui o exemplo, vai melhorar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? O preço que eu vou pagar, posso explicar de novo, Edson, sem problema. O que é que eu vou fazer? Ó? Uma vez que eu só tenho o espaço aqui para alocar duas das variáveis, aqui eu aloquei as três variáveis, né? Então, o que é que significa? Que os mintermos são equivalentes a cada um desses canais. Então, eu pego o mintermo e coloco direto aqui. Tudo bem? Foi assim que a gente fez. Uma vez que eu só tenho espaço para alocar duas dessas variáveis, o que é que acontece? Eu vou utilizar a álgebra booleana para saber qual desses canais a variável que está faltando tem que aparecer para que a expressão da saída seja a mesma da tabela verdade. Está mais ou menos claro? Vamos ver aqui. Veja só. Vamos pegar a expressão resumida desse cara aí, ó. O que é isso? Só a função de forma de mintermos. Y é igual. Isso aí seria o mintermo 0, não é isso? Ou qual outro mintermo? Tem um mintermo 1, pessoal, nessa expressão? Tem não, né? Qual o outro mintermo? O 2 e o 3, né? Perfeito? Quem mais? Aparece aí. 4 e o 5 tem? Não, né? O outro é o 6. Isso, 6 e o 7. Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu como é que a gente chegou a essa expressão aqui? Da tabela verdade original. Firmeza? Pronto. Deixa eu pegar essa tabela verdade aqui e deixar ela bem aqui do lado, para a gente poder consultar ela e ninguém perder ela de vista. Veja só, vamos escrever cada um desses mintermos aí em relação às suas variáveis. Pode ser? O Bruno pediu para repetir. Bruno, eu simplesmente escrevi a forma compacta dos mintermos. Não é isso? Que é o mintermo 0. Significa que na posição associada ao 0 da minha tabela verdade, eu tenho a saída 1. É isso que significa o mintermo 0. Aquele M minúsculo 0. Não é isso? Quanto a forma de fazer isso aqui, pessoal? Como era? Era o somatório de ir variando 1 ao 7 para 0, 2, 3, 6 e 7. Não era isso? Essa forma compacta aqui, ó. Eu acho que aqui não tem um mintermo. Está em outro slide. Temos em outro slide, pessoal. Mas é só aqui, ó. Ele está indicando as posições em que minha saída é 1, que é a definição de mintermo. Perfeito? O que é que eu quero fazer agora? Eu quero reescrever esse mintermo em função das suas variáveis. Quem é o mintermo 0 em relação às suas variáveis, pessoal? Diz aí para mim.
Isso, todo mundo barrado, né? A barra, B barra, C barra, não é isso? Perfeito? E o mintermo 2, quem é? A barra, B, C barra, né? Quem é o próximo mintermo? 3, A barra, BC, não é isso? O próximo, o mintermo 6, quem é? ABC barra, não é isso? E o último, mas não menos importante, ABC, ninguém barrado. Perfeito? Y igual isso aqui. Joia? Até aí tudo bem, galera? Então veja só. Eu devia ter copiado essa expressão. Oh, meu Deus. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Gente, eu vou copiar essa expressão aqui, que senão eu vou me arrepender amargamente. Eu vou usar a propriedade associativa. Tá certo aí, né, pessoal? Acho que não esqueci ninguém não, né? Vou parar com o de cima, tá. Eu vou usar a propriedade associativa para separar a variável que eu não pude alocar nas minhas seletoras. Como assim, Romulo? Assim, ó. É a mesma expressão, galera? Isso aqui é a mesma coisa? Perfeito? O que é que eu estou dizendo? Eu estou separando apenas as variáveis B e C. Tudo bem? Por quê? Porque são as variáveis que vão influenciar nos mintermos do multiplexador de 4 para 1. Tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse cara aqui na forma de mintermo para duas variáveis apenas. Como assim? Se eu tivesse apenas as variáveis B e C, que mintermo seria esse aqui, que está grifado? 0, não é isso? Aí eu venho aqui, ó, a barra, mintermo 0 de B e C. Tudo bem? Vou botar em itálico aqui, ó, para dizer que não é um outro parênteses, tá certo? Se esse cara aqui fosse as duas únicas variáveis, que mintermo seria esse, galera? Mintermo 1? 1, 0 é 1, galera? Mintermo 2, né? Pelo amor de Deus. Então aqui seria, ó, a barra, mintermo 2 das variáveis BC. Perfeito? Esse próximo aqui, se eu tivesse apenas as variáveis B e C, que mintermo seria esse? Três, né? Todo mundo está acompanhando, galera? Então, ó, a barra, mintermo 3, se eu tivesse apenas a variável BC. Perfeito? Esse aqui, que mintermo seria esse, se eu tivesse apenas as variáveis B e C? Mintermo 2, né? Então, colocaria aqui, ó, A, mintermo 2 de B e C. Perfeito? Vou baixar aqui para conseguir colocar tudo na mesma linha, tá? Faltou um, né? Faltou esse aqui, né, galera? Quem seria esse mintermo aqui se eu tivesse a variável apenas B e C? Mintermo 3, não é isso? Então, eu venho aqui, ó, A, mintermo 3 da variável
BC. Até aí tudo bem? Foi um processo similar ao que a gente fez quando a gente foi descobrir a fórmula geral do multiplexador. Vocês lembram disso? Lembra que a gente usou uma solução similar? A reescrita dos mintermos para um número menor, para um conjunto menor de variáveis. Todo mundo acompanhou o que a gente fez, galera? Pois veja só. Vamos escrever isso aqui com os termos próximos de cada um. O que é que eu quero dizer com isso? Ó? Esse mintermo 2 aqui, eu vou botar perto do mintermo 2. Pode isso aí, pessoal? Pode, né? Esse mintermo 3 aqui está próximo do mintermo 3. Essa expressão é a mesma de cima, pessoal? É. E a álgebra booleana ensina pra gente aqui ainda outra coisa. O quê? Posso botar em evidência isso aqui, o mintermo 2 em evidência? Aqui. E aqui? Posso, né? Se eu colocar o mintermo 2 em evidência aqui, ó. Como é que eu vou ficar aqui? Hein, galera? Ele era A barra e A, né? Então, aqui vai ficar o mintermo 2, A barra ou A. Concordam? E se eu botar o mintermo 3 em evidência aqui, vai ficar como? Hein, pessoal? Se eu botar o mintermo 3 em evidência aqui, também vai ficar A barra ou A. Até aí tudo bem? Quem é A barra ou A, galera? 1. Então aqui, ó. Só o mintermo 2. Quem é A barra ou A? Só o mintermo 3. Perfeito? Até aí tudo bem, galera? Então, olha o que é que ele está dizendo para mim, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. 1. Só para vocês vão entender aqui agora. Veja só. Essa simplificação para mim disse o seguinte, ó. Que quando eu selecionar o mintermo 0 só dessas duas variáveis, B e C, quem é que tem que estar aparecendo no canal? Hein, pessoal? Quando o mintermo 0 for selecionado em B e C, ou seja, quando B e C for 0, 0, que é o mintermo 0 de B e C, o que é que o multiplexador vai fazer? Vai fazer isso aqui, né? Na hora que ele fizer isso aqui, quem é que tem que ser o resultado lá no canal? Quem é que o canal tem que passar? A gente viu com a lei de formação do multiplexador. A barra. Significa, então, que no canal D0, na entrada dele tem que ter a barra. Perfeito? Quando eu selecionar o mintermo 2, quem é que tem que ter na entrada do canal? 1. Então, aqui no mintermo 2, ó. D2, D3. Então, no 2 aqui, ó. VCC. Beleza? No mintermo 3, quando ele for selecionado aqui em BC, for selecionado 3, ou seja, 1 e 1 em BC, quem tem que aparecer lá no canal? Também 1, né?
Perfeito? E cadê o min termo 1? Que não tem aqui. Que não aparece nessa expressão. Quando ele for selecionado. Isso, quando ele for selecionado, se ele não aparece aqui, é porque ele é 0. Ou seja, ele vem aqui, ó. Para ele é GND. Dessa forma, eu implemento essa mesma tabela verdade com o multiplexador 4:1. Qual foi o preço que eu paguei? Aqui, ó, na entrada de dados, eu vou precisar aparecer as variáveis, uma ou mais variáveis, né? Perdão, a variável que está faltando vai aparecer uma ou mais vezes. É isso que eu quis dizer. Ficou claro, pessoal, esse procedimento que eu fiz? Eu tive que abrir mão da simplicidade, eu fiz uma conta para saber como é que essa variável influenciar cada um dos canais, mas em contrapartida eu diminui o tamanho do multiplexador. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, galera? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Se aqui, ao invés de B e C, eu tivesse colocado A e B, o que é que acontecia? Dava para resolver? Isso, pronto. Daí, ó, eu teria que agrupar nessa expressão aqui A e B, C ficaria separado, eu ia pegar os novos mintermos de apenas A e B e ia colocar o C em evidência onde os mintermos batessem. Ficou claro? Voltar aqui para o correto, né? É simples, né, pessoal? Gente, isso dá quase o mesmo, só que aqui o multiplexador sai mais barato, né? Sai mais enxuto. A gente pode fazer uma simplificação de 2:1, Thaleson. Mas aí a simplificação de 2:1, se você for usar o de 2:1, o que é que você vai usar? A decomposição de Shannon direto. Se você desceu para o 2:1, aplica logo a decomposição de Shannon. Não é isso? Já vai direto. Perfeito? Vamos deixar uma tarefa de casa, então, aqui para vocês. Aquela do número de matrícula de vocês, né? Não é 4 variáveis. Eu quero que vocês implementem ela utilizando um único multiplexador 8:1. Beleza? Ficou claro, galera? Então, você vai implementar o detector de matrícula de vocês utilizando um único multiplexador. Deixa eu anotar. Implemente do dígito, né? Número não. Você vai implementar a solução para aquele detector do dígito da sua matrícula, ou seja, aquela expressão que você já tem, tá certo? Mas você vai utilizar um único, mil perdões, um único multiplexador 8:1, ao invés de fazer com vários multiplexadores 2:1, como você fez na decomposição de Shannon. Perfeito? Alguma dúvida até aqui, galera?
essa parte de multiplexador, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é mais do mesmo. É um componente que a gente já conhecia e aplicando as regras que a gente já conhecia, a gente está utilizando ele para resolver algumas outras coisas. Por quê? Porque ele tem essa vantagem de ser um conjunto universal, né? Tudo bem? Gente, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu vou pedir para parar aqui a gravação, mas não só a nossa aula de hoje termina aqui. A nossa matéria da AP1 também termina aqui. E eu quero marcar uma data da AP1 com vocês. Deixa eu interromper aqui para não ficar muito longa.